bombou na net. Se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. Vamos para os vídeos de hoje, né? O vídeo de hoje aqui, o negócio tá bom com o Bolsonaro não. Mas vamos ver, Thiago, nada melhor do que nosso amigo Thiago explicar tudo aqui para você. Vou trazer o vídeo aqui, Thiago. Siga lá também o canal do nosso amigo Thiago, do Reis Plantão Brasil. O canal dele é muito bom. Vou passar aqui o vídeo aqui. Só e temos aí mais escândalos aí envolvendo bolsonaristas e o Bolsonaro perdendo apoios, viu? Tá feia aí a coisa pro Bolsonaro. Sempre foi feia. Ele tá bravo aí com alguns aliados e alguns ex-aliados. Tem alguns que eram muito aliados do Bolsonaro, em determinado momento pularam do barco e depois passaram aí a tentar ser aliados, né, novamente. Falando aí, por exemplo, do Otônio de Paula, que era muito bolsominion, né? E aí quando o Bolsonaro estava tentando dar golpe de Estado, ele deu várias declarações dizendo que era contra aquilo, dizendo que o Bolsonaro foi covarde e tudo mais. Aí depois que teve o 8 de janeiro, ele voltou a ser bolsominion raiz. Eu não entendi. É um dos poucos bolsominions aí que parece, pelo menos nas câmeras, largou o bolsonarismo justo na tentativa de golpe e voltou quando deu errado. Daqueles. Pois bem, tem um outro aí que foi deixado de lado pelo Bolsonaro e muitos dizem aí, alguns dizem aí, as más línguas dizem, por causa de ciúmes. Ciúmes de uma coisa que até então todo mundo vai falar, pô, deve ser infundado isso. Até eu acho que, olha, é infundado, foi baseado em fotos. Algumas coisas são baseadas em fatos reais, outras em fotos reais, só que a foto não tem nada demais. Que era um suposto romance de um ministro do Bolsonaro com a Michelle. E eles realmente viajavam juntinhos, Brasil afora. A Michelle tinha aquele programa Pátria Voluntária. E aí ela viajava com dinheiro público, usando aviões aí da Força Aérea Brasileira. Ela viajava Brasil afora. Ela adora falar que a Janja é a Janja, fala aí mal da Janja e tudo mais. Só que a Michelle viajava com dinheiro público o Brasil inteiro, ela ia para todos os lugares do Brasil, era um programa itinerário o dela, ou seja, eles iam nos locais. E o pior, sem o maridão, viu? E viajava para fazer nada, você não via aí trabalho da Michelle. E a Michelle viajava com esse ministro aqui do Bolsonaro, que passou aí a ter um escândalo nessa semana. Vou mostrar aqui fotinho da Michelle. Isso aqui foi lá na época. Parabéns, hoje é o dia dele. Osmar Terra, parabéns, ministro. Um dos maiores negacionistas da pandemia, um daqueles que ajudou a matar muita gente. Tem muito sangue nas suas mãos, o ex-ministro Osmar Terra. Ela olha por tudo que o senhor representa, por tudo que tem feito e realizado. Te desejo um grande dia, repleto de saúde, paz, etc, etc. Olha, eu vou falar, poucas vezes você vê aí a Michelle Bolsonaro fazer uma coisa dessa para o próprio Bolsonaro. Só que não era isso, tem várias fotos aí dela olhando para o Osmar Terra, assim. Mas não são fotos. Ela podia estar sorrindo e olhando até para o outro lado, parecia que estava olhando para ele, pode ser. Mas que era muito engraçado ver os memes, era. Alguém aqui, nossa, o jeito que a Michelle olha para o Osmar Terra assinando. Olha só, ele assinando a Michelle assim. É só uma foto. Tava engraçado. Aí eles viajando sozinhos novamente, pela enésima vez, viajando sozinhos no aeroporto. O Bolsonaro nessas viagens. Aí começaram aí rumores, o Bolsonaro ficou bem bravo, tá? A versão oficial era de que o Bolsonaro não estava muito bravo. Aí começaram a fazer fotinhos assim, ó. E aí o Bolsonaro acabou, coincidência ou não, semanas depois o Bolsonaro demitiu o ministro. O pessoal até fez aqui, editorial do Estadão, ó, pra Michelle, uma escolha muito difícil. Pois bem, foi demitido Osmar Terra e passou aí a ser um dos bolsonaristas mais ferrenhos no Congresso Nacional, continuou aí leal ao Bolsonaro, mas parou de fazer suas viagens aí a sós com a Michelle Bolsonaro. A sós não, né? E o resto da equipe, mas a sós. Pois bem, eis que o Osmar Terra agora está envolvido num escândalo aí, escândalo sexual do Osmar Terra. A coisa tá que tá. O Osmar Terra, o primeiro escândalo dele, são dois essa semana. O primeiro não é sexual, ele parou de seguir o Bolsonaro nas redes sociais. Ele continua seguindo a Michelle, mas o Bolsonaro já não. O Osmar Terra não é mais Jair bolsonarista. Ele é bolsonarista porque ele é Michelle bolsonarista. Mas Jair já não é mais aí amigo dele. O Osmar Terra, por algum motivo, abandonou o Bolsonaro no pior momento da vida do Bolsonaro. Você pode ter certeza que hoje o Bolsonaro vive de longe o pior momento da sua vida. Ontem,
também estava ruim, mas hoje está pior do que ontem. Amanhã estará pior do que hoje e depois de amanhã pior do que amanhã. Você pode ter certeza porque a situação dele está cada vez mais insustentável. Então, nessa aí, o Osmar Terra para de seguir o Bolsonaro e... é muito engraçado, porque tem gente que fala, nossa, Thiago, como é que sabem disso? É porque tem robô com inteligência artificial que faz esse tipo de coisa. Descobriram que o Osmar Terra passou a seguir garota de programa. Tem uma garota de programa, aí, segundo saiu a matéria, que ela é famosa lá na região. Eu vi também, eu vi. Ela. O Osmar Terra tá que tá, então nessas viagenzinhas aí que ele fazia Brasil afora, já dá pra imaginar o que mais fazia o Osmar Terra com dinheiro público, né? Pois bem, tá agora seguindo garota de programa. Eu vou mostrar aqui a matéria, não vou mostrar a garota lá, aqui não é publicidade de garota de programa, né? Mas vou mostrar aqui a matéria, aqui uma das notícias, ex-ministro retira foto de Bolsonaro, ele também tirou uma foto do Bolsonaro do gabinete dele. E dá follow, ou seja, passou a seguir uma acompanhante. Aqui a foto. Esse era o gabinete do Osmar Terra na Câmara dos Deputados. Os deputados podem fazer o que quiserem ali com seus gabinetes. Então, um deputado que reforma um gabinete, ele pode fazer o que quiser. Se ele quiser colocar todo o gabinete com parede azul, ele põe toda vermelha, tudo com foto do Bolsonaro, pode. Na má notícia que paixão pro Bolsonaro. No caso, ele colocou uma foto. Tem parlamentar aí, os do MBL são os que mais gastam nisso. Eles colocam coisa na porta inteira para protestar, não sei o quê. Tudo dinheiro público. Não é um centavo que sai do bolso deles, não, tá? Só dinheiro público para ficar aí fazendo papagaiada. Pois bem, o Osmar Terra passou aí a seguir garota acompanhante de programa. Caraca, olha, eu lembrei aí na época em que a gente ficou sabendo aí de alguns escândalos da Michelle, que aparecia do Bolsonaro, que apareceu um áudio. Um áudio não, era um vídeo, ela estava gravando ela mesma dirigindo, da ex-esposa do Valdemar Costa Neto, que ela disse que o Valdemar teve um caso com a Michelle. O Valdemar é outro. O que se fala em Brasília, isso aí, se você procurar no Google, você vai achar várias matérias de anos diferentes, que ele organizava várias festas aí com acompanhantes, garotas de programa. E aí, agora os Osmar Terra, então esse pessoal aí, tá, viu, os bolsonaristas conservadores, cidadãos aí de família, todos aí vocês ouvem isso, que eles gostam, é tudo aquilo que eles pregam contra, é o que eles gostam de fazer. Quem tá vendo, isso aí. Tá vendo disso. Pode assim como você vê um monte de pastor evangélico que é preso por pedofilia, é preso por abuso, é preso por coisas que no culto ele fala exatamente contra aquilo, e aí quando ninguém tá vendo, pá, é o que você mais vê, mais prega, verdade. Vai lá e pão. Pois bem, no meio disso tudo aí, o Bolsonaro tá irritado, não com o Osmar Terra, o Bolsonaro tá irritado com o Osmar Terra. O Osmar Terra, nossa, parou de seguir, se voltar a seguir daqui meia hora e falar, gente, foi engano, eu tava seguindo muita gente nova, acabei parando de seguir algumas pessoas, mas enfim, o Bolsonaro não tá nem aí, mas o problema é o seguinte, você vê aí mais gente tirando apoio ao Bolsonaro, e nesse caso era um apoio que não apenas aparecia na rede social, mas aparece na rede social, ninguém vai ver quem segue e quem não segue. Mas, bom, alguns viram, né? Tanto é que tem a notícia. Mas ali na Câmara dos Deputados, quem passasse ali naquele corredor, que é um corredor com vários gabinetes, via ali a foto do Bolsonaro, tem ali um deputado bolsonarista, não tem mais. Talvez o Osmar Terra coloque uma foto da Michelle, né? Podia colocar uma da Michelle com maquiadora. Muito bom, viu, velho? Ela tá beijando Thiago. Podia colocar essa no gabinete. Verdade. Aí ele continua sendo bolsonarista, no caso, pela Michelle. Pois bem, e enquanto isso tudo acontece, em Brasília tem um outro temor aí do Bolsonaro, tá? O Sérgio Moro teve um encontro com o Gilmar Mendes, depois eu quero fazer um vídeo só sobre esse encontro. Por quê? Porque tem algumas coisas aí que eu tô querendo de informação para poder falar, né, aí exatamente o que parece que tá... gente, esse vídeo aí já passou por aqui, Gilmar Mendes humilhou o Sérgio Moro, né? Chamando de ladrão de galinha. Mas vamos pro próximo vídeo, Também na nota divulgada pela Polícia Federal, informa que o cidadão português teria publicado em suas redes sociais que viria ao país para fazer a cobertura fotográfica de um evento. Para tanto, conforme a nota, precisaria de visto de trabalho, o que ele não apresentou. O bolsonarista não aguenta ver uma Sobretudo, eu pergunto sobre isso, Resta claro que a Polícia Federal estava monitorando o visitante
pois sabia de suas posições políticas e que viria fazer no Brasil através de publicações em redes sociais. Então existe algum tipo de monitoramento, existe um sistema da Polícia Federal que monitora algumas pessoas dentro e fora do país. Que sistema é esse? Com que recursos esse sistema foi contratado de monitoramento de pessoas? É muito importante isso. Quantos estrangeiros estão sendo monitorados e foram questionados nesse mesmo período? Senador Girão e demais membros, até agradeço novamente a oportunidade do esclarecimento aqui. O mandamento legal para se fazer o controle migratório no Brasil é a Lei 13.445 de 2017, artigo 38. E o Decreto 9.199, artigo 170. Então esses são e a Constituição Federal que compete à Polícia Federal o controle migratório. Então esses são os mandamentos legais que nós somos obrigados a cumprir para fazer o controle migratório. Então eu acho que isso está esclarecido. 2. Quanto à situação do senhor Sérgio Tavares, que tem jornalista, tem blog e tudo. Como que funciona a diretoria da Polícia Administrativa, a qual eu sou o diretor? Ela tem N atribuições. Uma das atribuições, nós temos um setor de análise. Esse setor de análise faz um controle de passageiros. Controle de passageiros que entra e sai do Brasil. Procuramos fazer da melhor maneira possível, com a melhor técnica e boa vontade possível. E pessoas que, no caso específico, pessoas que têm uma situação... Nós temos duas situações nesse controle. São os casos de restrição e casos de alerta. O que seria restrição? Restrição são as pessoas que têm alguma ordem judicial que a proíbe de entrar no Brasil ou de sair do Brasil. Essa ordem judicial pode ser oriunda de uma decisão de um juiz criminal ou de uma questão de uma dívida. A Suprema Corte já entendeu assim, já tem uns 3 anos, de uma dívida trabalhista, etc. Então, tem essas pessoas que teriam restrição. E tem as pessoas com a situação de alerta que não teria mandado de prisão ou mandado de uma constrição na liberdade dela, mas que seriam, de certa forma, entrevistadas no aeroporto ao ingressar ou até sair do território nacional. Esses alertas vêm de organismos internacionais e até da própria Polícia Federal, desse meu setor de análise, que eu digo da diretoria, que faz esse acompanhamento. No caso específico, não tem nenhuma ferramenta de investigação política de ninguém. No caso específico, acompanhando em fontes abertas, a gente chama de fontes abertas, internet. YouTube, Instagram, qualquer fonte aberta. Tem N manifestações desse senhor Sérgio Tavares que nós não entramos na manifestação política, deixando bem claro para o senhor, a manifestação política, ideológica é um direito dele e de qualquer outro cidadão na democracia que, graças a Deus, nós vivemos aqui no Brasil. Graças a Deus mesmo. Mas tem manifestações que eu diria graças a Xandão, né? E Lula venceu a eleição. Um aspecto criminal, ou que beiram alguma questão ali que flerta com a criminalidade. Como, por exemplo, se o senhor me permite, pegando o próprio depoimento dele, temos declaração dele, ele questionado sobre ataque à honra de ministros da Suprema Corte, que ele faz na rede social dele. Isso, e aí não é questão só de ser ministro da Suprema Corte. Eu não posso fazer um ataque, nenhum cidadão pode fazer um ataque à honra do senhor que é senador, ou de qualquer cidadão, ou contra mim, que sou um delegado, diretor da polícia. Então, ataque à honra considera-se crime no nosso ordenamento legal. Outra questão, quando ele critica a urna eletrônica e diz que ela é fraudada, tangencia aí uma situação que a gente sabe, pelo menos com provas, até o momento que não tem nenhuma legalidade nesse procedimento, e ele critica. Ele apoia o movimento golpista que teve no 8 de janeiro. Ele faz manifestação favorável àquilo que teve no 8 de janeiro, de invasão de prédios públicos, inclusive aqui, do Senado, do Supremo, da Câmara dos Deputados e tal. Ele apoia aqui. Então, assim, tinha N manifestações desse cidadão Sérgio que está nessa situação. E foi isso que foi perguntado no depoimento. Se os senhores não tiverem acesso, se quiserem que eu leia, porque o depoimento dele tem 2 momentos, para ficar bem claro. Um é o momento técnico, que se pergunta se ele tem passaporte, se ele tem visto para entrar no Brasil, e essa questão técnica foi preenchida. Ele tinha um passaporte, ele não tinha visto para trabalhar como jornalista, mas pelo decreto 3927, que é o Acordo da Amizade e Cooperação de Países de Língua Portuguesa, ele poderia ficar aqui até 90 dias aí da entrada nessa documentação, regularizar. Então a parte formal estava correta. Nessa questão de meta, ele não respondeu, é um direito constitucional que ele tinha, estava acompanhado do advogado dele, ele não respondeu a essas perguntas, ele não respondeu. Ele veio com o advogado. Perguntar também onde ele ia ficar hospedado, que é uma praxe, acho que todos aqui já foram para o exterior, se perguntam onde você vai ficar hospedado no exterior, ele não respondeu. Aqui no Brasil, ele disse que poderia ficar na casa do advogado dele, mas mesmo assim, adotando esse procedimento protocolar de se fazer uma entrevista, ele foi admitido em território nacional. Então tem uma coisa, eu fui muito questionado, vários ofícios chegaram para mim, ele repetindo, ele não foi preso, ele não teve passaporte retido, entrevistado, aí sim, para ver a questão formal, e por causa dessas opiniões dele que, como eu disse, flerta ou está muito próximo da situação de criminalidade.
Não, tirado em fontes abertas. Não sei se hoje ele mantém isso nas fontes abertas dele, mas isso foi retirado de fontes abertas. E quem que faz essa análise? Um setor de análise que eu tenho dentro da diretoria que acompanha. E aí, só para você ter uma ideia, nós temos hoje em alertas, não era nem para... Mas agora já que estou aqui no Senado, acho que os senhores têm o direito de saber essa informação. Nós temos 143 mil alertas de pessoas que são entrevistadas, que poderiam ser entrevistadas se embarcasse ou se chegasse no Brasil. E 1.600.000 pessoas com restrições. Proibido de viajar. Então, assim, né, gente? Também na nota divulgada pela Polícia Federal. Nem vou deixar Pessoas, é esse muito cara que importante. eu nem gosto de É possível, do melhor. Aí tá explicado, mais um fake news bolsonarista desmentido. E ainda umas pessoas com cargo público, senador, e ainda cai nesse papinho, vem, traz um diretor pra explicar um fake news. É muito triste a gente ver esse Senado, essa Câmara Federal com esses bolsonaristas que só faz gastar e jogar o dinheiro do contribuinte fora. Então assim, se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta do nosso conteúdo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe nosso vídeo e fica ligadinho para mais vídeos.